Bom, meu nome é Renata Palottini. Eu tive várias profissões na vida. Eu fui advogada no começo da minha formatura, portanto, nos anos 50 e 60, até um certo ponto. Depois eu ganhei uma bolsa de estudos para ir para a Europa e fui para a Espanha. A bolsa era para a Espanha, mas era uma bolsa larga, uma bolsa extensa. Eu passei um ano na Espanha. Depois desse ano, que eu fiquei, entre outras coisas, eu fiz uma coisa muito importante, que foi ver todo o teatro que eles passavam naquele tempo. Aquele tempo era tempo de Francisco Franco. Porém, o pessoal que fazia teatro percebeu que não adiantava escrever peças novas falando sobre assuntos novos, porque iriam ser censurados. Então, eles começaram a fazer clássicos espanhóis. E foi uma festa para mim. Eu ia atrás de tudo. Pintava um negócio, eu não pagava, porque eu era aluna da universidade. Então, aí nasceu a minha vontade de me dedicar ao teatro ali, em Madrid, com essa série de montagens clássicas de época, e eram muito bem feitas. Acredito eu que peças de ocasião daquele momento não iriam sair tão bem. Mas essas eram a vida deles, a vida passada deles, e eles tinham vocação para isso, os atores, eu quero dizer. Sim. Eles tinham vocação para fazer essa coisa mais histórica mesmo. Então, a partir daí, eu resolvi me dedicar ao teatro, mas nunca deixei de escrever poesia, como eu não deixo até hoje. Quer dizer, praticamente eu virei uma escritora. Quer dizer, então, minha profissão atual é a de escritora. Eu tenho 89 anos. Que mais que você perguntou? Onde você mora? Eu moro em São Paulo. Você quer o endereço? Não precisa. Eu moro em São Paulo. Mas pode falar mais se quiser, né? Eu nasci em São Paulo, nasci no Bexiga, mas um lugar muito especial do Bexiga era uma casa maternal, era uma maternidade, que tinha sido inaugurada naquele tempo, chamava Maternidade São Paulo. Era uma construção nova, tinha sido, como eu digo, inaugurada naqueles dias. Era lindíssima. Eu nasci lá. Mamãe disse que ela nunca entendeu por que acabaram com aquilo. De repente aquilo fechou, era estadual. Fechou, não se sabe mais por quê, até hoje não se sabe o que aconteceu com a maternidade. A maternidade eu creio que está se destruindo sozinha, e não sei o que vão fazer lá, mas eu nasci lá. Enfim, então, eu nasci lá e eu tenho vivido a vida toda aqui no Brasil e aqui em São Paulo, quer dizer, com muitas saídas para fora. Sempre que me ofereciam uma chance de vamos para a Espanha, vamos para a Alemanha, eu ia atrás. Graças ao fato de eu não ter feito família minha, não ter me casado, não ter tido filhos nem nada, então eu não tinha grandes compromissos. E ter me dedicado não mais à advocacia, mas sim a dar aulas, que eu acabei por dar aulas na USP, na ECA, né? ECA e EAD, Escola de Arte Dramática. Mas aí, quando eu ia viajar, eu podia obter licença e eles permitiam, porque interessava a eles também, o aumento da minha relação com o teatro de outros pontos, de outros países, de outras línguas, etc. Então eu fiz isso. Hoje em dia eu continuo escrevendo poesia, escrevo um pouco de prosa às vezes também. No momento eu estou escrevendo uma coisa engraçada que eu não sei se vai ser engraçada, mas espero. É uma sucessão de lugares que eu visitei na Europa. Estou começando de novo pela Espanha mesmo. O que eu vi, o que me tocou, o que eu fiz, o que me aconteceu. Quer dizer, vai ser não uma sucessão de acontecimentos, espetáculos, vai ser uma misturada de vida, espantos, surpresa, medos, aprendizados, tudo, por enquanto, só na Espanha. Estou fazendo o primeiro capítulo que é só na Espanha. Posso dizer, você não vai repudir, uma merda. O Brasil hoje em dia está uma merda. Quer dizer, imagina, cultura, arte, saúde, educação, nada, tudo isso virou nada. É uma porcaria muito grande. Eles se batem contra a corrupção, eles são corruptos, sim,
Se não é o pai, é a mãe, são os irmãos, são os filhos, não sei quem, ou são os outros mandados. Sim. Eu acho tudo muito ruim, esse sobretudo, de catolicismo também imperado, né? Que isso não é o catolicismo. Eu não sou católica, mas isso não é o catolicismo como ele existe. Não. Isso não é nem mesmo o cristianismo como ele deve existir. Então está tudo muito ruim, muito ruim. O país está. Eu não sei por que realmente a tese de vamos botar o homem para fora, tal, isso não pega, não sei por que não pega, né? A Dilma, né? Por que pegou? Da Dilma pode, né? Da Dilma pode, da dele não pode. É bem interessante. Mas está uma merda, o Brasil está uma merda no momento. Depois, quando você for escrever isso, você... Vai ser tudo áudio, depois eu conto. É? Então tá bom. Fica tranquilo. Desculpem a merda. Melodrama é uma peça que eu já fiz há algum tempo. Ele disse para mim que leva 1h10 a leitura. Eu lembro que ela foi feita uma montagem numa ocasião em que a portuguesa, aquela, lembra da portuguesa aquela? Aquela que mandava nas coisas, Ruth. Ruth Escobar. A Ruth Escobar estava para fazer uma viagem, não sei o quê, então ela estava querendo fazer uma coisa interessante, movimentada. Tá bom, não sei porquê, ela naquele tempo a gente estava muito bem de relação, que depois não ficou tão bem. Mas enfim, ela resolveu escolher uma peça. A minha escolheu o Melodrama. É uma boa peça. Só tem 2 atores, uma mulher e um carinha. Ela é uma atriz homossexual, que não tem um grande sucesso no teatro e que está num bar bebendo e esperando. Deixa eu ver aqui na Bíblia. Ele está aí. Está aqui? Pode olhar que está aí. Deve ter até o nome de quem fez e tal. Melodrama. Tá aqui, ó. Nascendo Melodrama. E ela está falando praticamente, Melodrama praticamente é um monólogo, praticamente. Então ela está falando sobre a vida dela, as dificuldades dela, o que ela tem feito, o que ela não tem feito, quase não menciona, só no final muito é que menciona o fato dela ser homossexual. E vai falando sobre as dificuldades, sobre o que ela encontrou, sobre quem fez bem para ela, quem fez mal, o que ela fez, e como é bom ser atriz, e como também tem problemas. É um texto bom, sabe? Quando não é bom, eu digo, mas esse é bom, é um bom texto. E tem um carinha, que é o cara que está tomando do bar. Ele fica atrás do balcão do bar no escuro. E ele só diz para ela de vez em quando, não enche o saco. A única coisa que... Fulano, você não podia fazer favor de me arrumar um pouco mais dessa bebida? Essa mistura está muito ruim. Não, enche o saco. Aí ele parará. Você podia me dar um pouco mais? Me dá segunda? Não, enche o saco. Provavelmente, as mulheres que escreveram mais, Leila não teria razão para querer escrever, nem conhecer o problema. Consuelo também não. Quem mais que poderia ser? Eu, né? Olha, praticamente tudo que eu fiz tem eu. Tem. E fica uma coisa na minha cabeça, Renata, que a gente não responde à altura. Eu tenho a sensação, porque eu não vivi nesse período, mas lendo as peças, estudando sobre os movimentos teatrais, estudantis, que é uma geração que batalhou muito mais. Muito. Os Guarnieri da vida... Politizada, sabe? Politizavam, metiam a pata, eram presos, Eu tive duas ou três peças totalmente vetadas. Uma delas que eu ganhei um prêmio, não sei aonde, puta de um prêmio, é uma bela peça, que é Enquanto Se Vai Morrer, ela foi proibida de cabo a rabo, quer dizer, não tinha aquela... A Leila ia para Brasília e dizia, corta para eles que estavam, vocês cortam aqui, cortam ali, mas deixa passar a peça, não sei o que e tal. E no caso dela, às vezes eles fizeram isso, cortaram um pedaço, deixaram passar. A minha não. Falei, Leila, como se faz? Eles proibiram de ponta a ponta.
Eles... Que deu como consequência, inclusive, a serenata. A serenata, exatamente. Né? A serenata para os meus companheiros, né? Depois eu fiz outras coisas. E aí a gente teve uma fase que a gente se abriu e conseguiu montar as coisas que a gente queria montar, montamos inclusive de uma maneira muito precária, mas montamos enquanto se vai morrer, né? Eu tenho que fazer essa pergunta, porque ela fica sempre na minha garganta um pouco, assim, quando a gente vai conversar. Falta coragem de arrostar tudo que pode vir, porque pode vir. É um monte de coisa, prisão, expulsão, mandar as pessoas para fora do Brasil e tal. Eu nunca me lembro do nome certo, mas é isso aí. Pode vir qualquer coisa. Olha, então a outra pergunta é: o que é arte para você e o que significa ser artista? A arte, para mim, hoje em dia, já tanto vivido, eu acho que com o amor foram as duas coisas que justificaram a minha vida. Nada mais justificou a minha vida: propriedade material, dinheiro, sexo. Sexo é bom, mas não é o que justifica a vida da gente. Eu acho que arte e amor, sim, mas pode ser até sem sexo, às vezes não dá. Justificam a vida da gente. A minha, pelo menos, justificaram. E essa função, qual é a ação, né? Qual que é a missão aí do artista, da artista? A gente tem que tentar escrever ou fazer a arte da gente, no meu caso é a escrita, o melhor possível, o mais limpo possível, limpo no sentido de sem porcarias misturadas, sem qualquer bobagem que você introduza porque é interessante, não. Puro, limpo, sabe? Tira o que é demais, que você já sabe que é demais, tira. Você tem que fazer o melhor que te sai. E se você fizer uma coisa que você disse, que bonito isso, aí no dia seguinte você diz que merda. Aí você faz assim, com toda a coragem e joga fora. Não pode, você não pode fazer mesuras com você mesma, você não pode se permitir nada. Não é bom, joga fora. Agora, se você acha que é bom, então está respeitado. Se o poeta escreveu uma coisa e todo mundo acha uma merda e ele acha bom, é dele. Ele é que tem que responder, ele é que é o dono daquilo. Então, na medida em que ele é o dono, que ele é o que faz, que ele é o que conserva, a gente conserva, guarda, tal, ele está justificado, a existência dele está justificada. A minha existência, por exemplo, se justifica pelo amor que eu tive e recebi e pelas coisas que eu criei. Só isso. O resto, e os meus cachorrinhos. Então, o que é liberdade para você? Liberdade é, primeiro, uma coisa que você se concede a si mesma. Quando você, aos outros anos, se diz: eu vou ter que dizer que eu sou lésbica, eu vou ter que dizer que eu sou homossexual. E aí você vai assim dizendo, até que um dia, eu já tinha 70 e poucos anos, eu acho que foi quando o Abujamra me disse: mas Renata, o que você faz que você não se casou, que você não tem filho? E ele fez de propósito, ele era muito sem vergonha, o Abujamra. Ele disse: porque eu sou homossexual. Na televisão Cultura, é um programa de entrevistas muito visto, muito ouvido. Provocações. A gente não tem liberdade exatamente, a gente não acredita, a gente diz: daí, o que eu vou fazer? Eu sou escritora, e daí? Como é que é? Não vão me... Qual é a editora que vai querer editar livro meu? Principalmente há um certo tempo atrás, que isso era realmente... Só há 10, 15 anos era um pecado mortal, né? Graças a Deus melhorou bem. Hoje em dia, se alguém me pergunta, eu digo homossexual. Quer dizer, hoje em dia não narrativa. Mas na posição estética é assim.
Agora, a gente tem que esbracejar pelo máximo possível, sempre, todo dia. Todo dia. Você tem que espernear e dizer, eu que mando, peraí. Eu que digo de mim própria, eu digo o que eu vou fazer. Ela foi minha companheira de amor, foi uma pessoa maravilhosa. Ela tinha uma preparação de grego, que eu invejei a vida inteira, de grego, de latim, quer dizer, era uma mulher que sabia das coisas mesmo, e escrevia muito bem, e era muito limpa, muito verdadeira, muito de dizer as coisas que ela achava mesmo, sabe? Morreu, infelizmente. Você sabe que foi um sonho, né? A gente queria, sem saber disso, um dos estudos de ocasião era ter a Elza e você para a gente falar sobre o teatro da mulher e a dramaturgia. Ela morreu cedo demais, uma grande tristeza. Ela era muito bacana, muito boa, além de muito sábia. Ela era uma boa pessoa, quer dizer, ela dava aulas lá na ECA também. ECA, né? E você não estava chegando perto de... Não, ela era homossexual, era uma pessoa como a gente, quer dizer, convivia com todos, com os alunos e tal. Sim. Uma grande mulher, viu? Uma grande mulher. Então... Graças a Deus, foi minha graças por um tempo. ao que ela escreveu, a gente chegou em todas vocês, porque a gente não conhecia. Não, se não fosse ela, a gente não teria passado. E você sentia isso na época, Renata? Tipo, escrevendo os textos, existia esse olhar assim, os homens são mais montados. Mas é claro. Percebia-se isso, assim, estava dado? Sim, sem dúvida nenhuma. Era uma conversa que a gente tinha frequentemente, mas inclusive nós três, que nos relacionávamos mesmo mais, né? A gente tinha esse papo, claro que sim, imagina. Era evidente, né? Era evidente. A gente tinha que romper. Além de eu tenho que fazer coisa boa, sou mulher, eu tenho que vencer isso. Vamos, eu sou mulher, mas eu preciso, eu vou. Foi tão duro, nós três, né? A Leila um dia me disse que ela assistiu a minha primeira peça que foi montada, que foi o Crime da Cabra. O Crime da Cabra foi a primeira que a gente leu. O Crime da Cabra. Até hoje é um sucesso, viu? Né? No interior, fizeram em Portugal. No interior, de vez em quando, eles fazem outra vez e me avisam. Mas como é que... sim. O que eu estava falando no Crime da Cabra? Que a Leila me disse que ela foi assistir o Crime da Cabra, o espetáculo, que foi, ele durou no teatro, parece que 1 mês e meio, 2 meses, uma coisa assim. E por mão da Nídia Alicia, porque senão nem isso eu teria conseguido. Mas ganhei prêmios, ganhei um monte de prêmios. Aí disse que ela foi assistir a peça, a Leila, né? Depois falou, puxa vida, mas eu também posso ser montada. Foi aí que veio a cabeça, mas escuta, exato. Se essa peça, uma comédia comum, engraçada, mas se essa peça foi montada e pôde ser montada e ganhou prêmios e tudo isso, eu também quero. E aí foi que ela se mexeu mais para conseguir e conseguiu. A Leila é muito boa, né? Nossa, a Leila é uma grande dramaturga. A Dione fez uma coisa muito bonita para mim. Eu tinha voltado de Cuba e ela queria fazer uma peça sobre Cuba. Então, a gente começou a conversar sobre isso e tal. Eu disse, olha, eu nunca escrevi uma peça sobre Cuba, mas eu tenho montões de cenas, de coisas pensadas. Se você quiser, eu te ajudo. Então, a gente começou a trabalhar junto. Que legal. E fizemos uma misturada que ela acabou escrevendo. Isso foi montado lá no Teatro do Centro Cultural. Ficou bom. Usado que a gente falar sobre Cuba, imediatamente tem que entrar música e dança. Porque aqueles caras, eles não podem viver. Eles não podem viver, não pode faltar 3 coisas. Dança, música e rom. Rom, né? O rom deles é muito bom, claro. Vai botar só para você? Não pode. Não pode. Saúde. Ao teatro. As mulheres. As mulheres! Não é?
É uma obrigação, sim, é uma tarefa. Nos tempos sombrios é que a gente precisa ter a alegria, não a alegria alienada, que não enxerga, que não tem sensibilidade para o que está acontecendo, mas a alegria compromissada com a vida. Por isso o brinde, viva a vida. Não tenho medo de chorar, eu não tenho medo de rir. A vida é assim, né? Ela vem, às vezes, de uma forma tão bruta, mas às vezes ela vem também desta forma tão compromissada de vocês.